Fala pessoal, eu sou o Lori Ferreira e este é o episódio número 4 da 7ª temporada do meu podcast. Quando eu estava pensando em que assunto eu iria conversar com o antropólogo Michel Conforado, eu li tanta coisa, assisti tanta coisa interessante dele e com ele, que eu pensei assim, cara, não dá para falar somente sobre 1 ou 2 ou 3 assuntos muito específicos com esse cara, né? Eu tenho que aproveitar todo o conhecimento, a inteligência dele para falar sobre muita coisa, ou pelo menos jogar luz em alguns assuntos. E quem quiser depois, obviamente, se aprofunda. O Michel é um dos antropólogos mais antenados e contundentes do Brasil no momento, em minha opinião. Ele é PhD especializado em antropologia do consumo, é colunista da Rede CBN, colunista do Portal UOL e ainda é sócio-diretor da Consumoteca, uma consultoria que auxilia as marcas a lidarem com as mudanças da sociedade através de um ponto de vista antropológico. Além de palestrante de um sem fim de eventos e host do Caoscast, um podcast que virou recentemente um videocast, né, Michel? Você faz muita coisa. Você não quer aproveitar esse tempinho da gente aqui para descansar um pouco? Bem-vindo! Lore, muito obrigado pelo convite, eu fiquei feliz demais, acompanho seu trabalho já há bastante tempo e posso te dizer que eu adoro essas introduções porque elas ajudam a gente a organizar nossa própria identidade, sabe? Quem sou eu? Isso, exatamente. Quando você vai fazendo muita coisa, você não sabe muito bem o que está fazendo nem por que está fazendo. E aí a gente ouve isso, alguém definindo a gente fala, não, tá resolvido, né? É isso aqui que eu sou. Melhor que análise. A gente pode dizer que você é um Leonardo da Vinci millennial. Ah! Você faz tudo, cara. Eu fui fazendo. Mas porque eu acho que esse é um ponto importante, assim. Me interessa pra caramba o que eu ainda não fiz. No outro dia foi engraçado que eu entrei na rádio e fiz um comentário e Patrícia Kogut, a grande Patrícia Kogut, sim, jornalista da sim, Globo, conheço, né, do Globo, bem. Sim, do Globo, E aí ela, famosa por suas notas 10 e 0, sim. E ela fez um comentário no Instagram elogiando muito a minha coluna, o meu comentário na rádio. E eu mandei para minha mulher dizendo, caraca, Patrícia Kogut ouviu e gostou. E no mesmo momento que ela falou, que eu falei para ela, ela falou, você ficou feliz? Eu disse, não, estou preocupado com a próxima coluna. Claro. Essa vida de estar sempre preocupado com o próximo fez com que eu fosse ficar fazendo coisas. E eu tenho muito interesse por aquilo que eu não fiz ainda. O que eu fiz não me interessa. Então eu não tenho memória, eu não guardo matéria, eu não sei quantos podcasts eu fiz, eu não tenho memória de nada, não me interessa. Não, mas isso é fantástico, porque não te congela também, né? Ah, não, tem horror. Eu morro de medo. Você sabe que tinha um prêmio que vira e mexe dado no mercado de branding, publicidade, e eu ficava com muita dó, já concorri algumas vezes, ficava com dó de ganhar. Porque eu tenho medo desses prêmios, porque as pessoas começam a botar na mini bio delas, Michel Conforado ganhou o prêmio X em 2010, ou ganhou o prêmio X em 1992, sabe? Sim. Eu nunca ganhei, e eu agradeço muito, porque... Para não ter a contagem regressiva do próximo, né? Você jamais, eu tenho horror a tudo que eu já fiz. Eu não volto nunca, não leio meus textos de novo, eu não escuto o que eu falei, eu tô preocupado com o próximo assunto se eu vou conseguir fazer. Fantástico. Você está falando isso, eu me lembrei uma coisa super pessoal, mas que encaixa perfeitamente nisso aqui. Eu, há uns 5, 6 anos, fui fazer alemão. E aí, do nada, nunca tinha feito, zero. E eu lembro que depois de 3 meses, nós tivemos a primeira prova. Era um ditado. E eu tirei 10. Eu acho que eu nunca tirei 10 na minha vida inteira. De tudo que eu fiz na minha vida. Eu nunca fui 10. Eu sempre fui mediano. E aí, aquele 10 me travou. É exatamente a história do prêmio. Eu abandonei o alemão no final do ano, porque eu tirei outro 10. E aí eu virei o ídolo da sala. Só tinha garotada, eu era o mais velho. E aí eu falei assim, quando eu tirar 9,5, eles vão me execrar, vão jogar lata em cima de mim. Eu fui embora. Que loucura isso, né? Esse eu acho que é um ponto importante em quem tá farejando sempre coisas novas, assim. Eu nunca acho que eu sei fazer bem o que eu tô fazendo, então fico sempre nessa incompletude que vai me empurrando para melhora. E também nunca acredito em elogio. Eu nunca acredito em elogio. Entendi. Eu morro de medo de acreditar em elogio, porque eu acho que quando você começa a acreditar muito no que as pessoas estão falando de você, tanto pro bom quanto pro ruim, você vai acreditando no personagem. E a gente tem que usar o personagem para conseguir enfrentar a vida.
Eu digo que o Michel Alcoforado que está falando com você agora não é o Michel Alcoforado que dorme e acorda. Não é. É a mesma pessoa, mas é uma outra vertente, porque é essa que interessa os outros. E eu sei que isso é um personagem. É um personagem que, óbvio, está Qual é que diretamente... interessa aos outros? O personagem ou o real? O personagem. Só esse está à venda. O Michel Alcoforado real não está à venda. Você jamais me verá fazendo um stories do café da manhã que eu muito fiz, pessoal. ou como é que é minha cama, como é meu quarto, Entendi. com quem eu janto, com quem eu durmo, com quem eu vou ao show. Jamais, porque esse não está à venda. O que está à venda é aquele Michel que está pensando as coisas do mundo. E ele está à venda hoje, ele é um produto. Amanhã ele pode deixar de estar à venda. Sim. Se eu decidir ou se os outros não quiserem mais. Isso eu acho que é uma estratégia bem interessante para você dar conta de viver num mundo onde as pessoas estão descartáveis. Então, eu jamais deixei o Michel verdadeiro estar descartável. Esse não, esse sou eu. Esse só reservo para poucos. Agora, o personagem, ele tá à venda, ele está descartável. Tem um antropólogo que eu adoro, que se chama Arjun Appadurai. E ele é um antropólogo indiano que fez a carreira dele toda nos Estados Unidos. Ele tem um livro que saiu há pouco tempo, onde ele vai pensar sobre essas características do mundo de hoje. E ele vai dizer que nós vivemos numa sociedade marcada por ansiedades, muito por conta da platamorfização, né, ou da digitalização intensa dos nossos dias, do nosso dia e da nossa vida, que fez com que você, toda vez que estivesse diante de algo, você estivesse preocupado com o próximo. Então você compra um celular sabendo que na próxima reunião da Apple vai ser melhor o próximo celular. Você entra na rede social, fica lá perseguindo o seguidor, ao invés de curtir aquele momento, você está sempre preocupado com o próximo. Isso é um inferno, né? Mas é assim que o mundo está tocando. E eu acho que a gente tem que inventar algum jeito para poder se posicionar diante disso aí. Eu quero te perguntar sobre um termo que eu acho, no mínimo, curioso e muito interessante. Eu nem sei se você concorda com ele, nem sei quem criou isso, que é o termo chamado mercado dos afetos. Nós estamos vivendo isso. O que significaria o mercado dos afetos? O mercado dos afetos é fruto de uma vida onde a gente não só ganhou uma intencionalidade muito grande sobre que tipo de afeto a gente quer e que tipo de afeto a gente quer dos outros, mas ele também é fruto de um mundo que inventou lugares onde você vai para negociar esses afetos. As redes sociais são um tipo de mercado de afetos. Quando eu estou postando alguma coisa, pensando se aquilo vai gerar mais engajamento ou menos engajamento, eu estou num trade-off, numa negociação com a minha comunidade, com os meus seguidores, e estou negociando afeto. Do mesmo modo, quando eu penso que história é essa que eu vou contar na minha bio do Tinder, que fotos eu vou escolher para minha bio do Happn, ou como é que eu vou montar o meu feed do Instagram para despertar mais o interesse de A ou B, eu também estou pensando eu mesmo como produto e estou olhando para a minha própria identidade como um produto dentro desse mercado de afetos. Você acha que os relacionamentos reais, não vou dizer nem o amor, mas vai sobreviver ao avanço digital, à maquinização desses afetos? Vai. Vai porque o amor, né, e tem vários teóricos que nos ajudam a pensar sobre isso, inclusive um francês chamado David Le Breton, ele vai dizer que o amor é o primeiro afeto que nos ajuda a nos localizar. Ele é o primeiro afeto que tem a possibilidade da gente abrir canais de reconhecimento com os outros. Ele é o primeiro afeto que ajuda você a entender que você é um eu diferente do outro, de algum modo. Então, sem amor não dá. A relação que a gente desenvolve com nossa mãe, com nosso pai, quando a gente é um bebê ainda, e que nos dá um lugar do mundo que depois vamos gastar rios de dinheiro na análise para tentar desconstruir, ele é um lugar que é construído a partir dos vínculos de afeto, dos vínculos de amor. Então, não haverá sociedade humana sem amor. E não haverá porque a gente precisa disso para inventar quem a gente é. Então, o grande drama, né, que eu acho que a gente vê hoje com essa expansão dos Happn Dates, e vamos aceitar, porque não voltaremos a nos relacionar com os outros de outro modo. Vai ser assim para sempre. Fruto dessa dificuldade que a gente tem de querer escolher o lugar, ou querer pragmaticamente pensar o lugar que eu quero que o outro me veja ou que eu quero colocar o outro. E aí isso tem dado mais conflito do que encontro.
E isso é responsável por boa parte do nosso sofrimento. Entendi. Quando você diz que isso vai sobreviver, isso me lembra muito uma frase sua que você fala em alguma entrevista, não sei, sobre como é que é, meu Deus? Você fala que o único caminho para conseguir sobreviver à invasão das máquinas é reforçar a nossa humanidade. É exatamente isso, né? Que você está dizendo. É claro, né? Se a gente for começar a disputar com ChatGPT, com Google, com tudo isso, não vai dar. Eu me lembro que eu comecei a dar aula muito jovem e o Google ainda não tinha essa onipresença, né? Que agora o ChatGPT tem, que ele servia para tudo e para qualquer coisa. Mas eu fiquei muito atento ao Google quando eu cheguei na sala de aula e eu errei, eu não sabia a data de nascimento de Claude Lévi-Strauss, que era um importante antropólogo. Ok. E aí uma aluna, na mesma hora, sacou o celular e ela disse, nasceu em 1901. Aí eu disse, putz, muito obrigado. Aí daqui a pouco a gente seguiu na aula e eu comecei a falar sobre os milênios. E eu me fiz uma pergunta retórica, quase como parte do meu discurso, da aula, da performance da aula, de quantos milênios será que tinham no mundo? Uma outra aluna sacou o celular e disse, o número certo de milênios no mundo é tal, e no Brasil tem tanto. E nesse negócio eu falei, rapaz, não tem mais dúvida, né? Não tem mais dúvida. Porque se o Google está fazendo esse papel, qual vai ser o papel do professor que era tirar a dúvida? Sim. E aí eu entendi muito claramente que não ia dar para disputar com o Google, porque o Google sabia antropologia muito melhor do que eu. E aí pensei, dado que o Google sabe antropologia muito melhor do que eu, qual é o meu papel enquanto professor? E aí percebi que meu papel enquanto professor era conectar pontos como ninguém é capaz de conectar. Como ninguém é capaz de conectar. E comecei a entender que a minha aula tinha que ser o que eu fui chamando de fritamiolos, assim. Que o cara tem que entrar lá, ele tem que viver uma experiência onde ele sai da aula sem conseguir voltar para o mundo do mesmo jeito que ele entrou. Então minha aula virou isso. Isso é o quê? Humanizar a gente. A única possibilidade que a gente vai ter para conseguir vencer a expansão do ChatGPT é se a gente assumir que só a gente é capaz de pensar e só a gente tem inteligência. O ChatGPT conecta pontos a partir de uma linguagem de dados, mas ele não humaniza conhecimento. Ele não é capaz de fazer conexões que façam sentido social, que tenham eficácia dentro do dia a dia. Então a gente vai ter que virar mais humano do que nunca. Vai ter que amar mais, vai ter que chorar mais, vai ter que sofrer mais, vai ter que rir mais, vai ter que ser mais criativo, vai ter que ter mais habilidade de comunicação, vai ter que conseguir interpretar texto como ninguém interpreta para conseguir vencer as máquinas. Ainda falando do assunto mercado dos afetos, você tem uma frase, também é sua, você fala que os relacionamentos não estão baseados em custo-benefício hoje em dia, como é a lógica do consumo em geral, mas sim em desejo versus sacrifício. Explica um pouquinho isso para a gente. Claro. Esse é um ponto interessante, porque quando a gente olha o mercado de afetos dentro de uma lógica de custo-benefício, que é típica do consumo, a gente está botando dentro desse movimento um olhar única, exclusivamente individualista. Então, eu sozinho, do mesmo modo que chego na padaria e escolho se eu quero pão moreninho ou pão branquinho, eu volto para casa e vejo se aquilo faz sentido ou não, o custo do pão e por aí vai, ou aquele benefício que volta para mim. Quando a gente está falando de afeto, a gente precisa ter muita clareza que essa visão de que eu me apaixono por quem eu quero individualmente, ela é uma construção retórica, ela não faz nenhum sentido na realidade. A gente se apaixona porque a sociedade deixa a gente se apaixonar. E a gente constrói o nosso corpo, a nossa identidade para agradar os outros a partir dos parâmetros do grupo ao qual a gente está posto. Então, por mais que os indivíduos, né, acreditem que encontraram a fulana andando na lagoa, no Rio de Janeiro, e foi amor à primeira vista, dentro daquele amor à primeira vista, estavam lógicas sociais postas, de quem anda na lagoa e de quem anda na Lagoa de Maricá, né? De quem anda com roupa da Nike, de quem anda de chinela havaiana, de quem anda de bicicleta elétrica e de quem não anda de bicicleta elétrica. Todos esses parâmetros de classe, raça, gênero, estão operando nas nossas escolhas individuais. Nesse processo, quando a gente olha para desejo e sacrifício, eu estou tentando tomar essa escolha que parece individual, coletivo. Porque o desejo ele é coletivo sempre, por mais que ele seja individual. Eu só quero aquilo que a minha sociedade me deixa querer.
O que a minha sociedade não me deixa querer, eu não banco. Do mesmo modo, eu só Mas me dá um exemplo. Assim, eu não entendo. Dá um exemplo prático disso. Por que você diz eu só começo a gostar, eu só me apaixono pelo que a sociedade me permite isso? Boa parte dos relacionamentos antes dos app dates, duradouros, aqueles que davam em casamento, em geral, eles surgiam ou através de amigos ou através de relações de trabalho. Então, as pessoas se apaixonavam por um amigo que alguém te indicou ou se apaixonavam por um colega de trabalho. Essas pessoas, em geral, eram pessoas da mesma classe social e com estilos de vida muito parecidos. São notórios os casos. Sim, viviam no mesmo padrão, ambiente. viviam nos mesmos ambientes. Mas a gente gosta de reforçar para a gente mesmo que foi Deus, né, que botou borboletas no meu estômago e no seu e a gente se apaixonou. Sim. E não foi. A gente só se apaixona se a sociedade deixa. Entendi perfeitamente são agora. São notórias, Louri, as histórias de gente que começou, né, e fazem muito sucesso no entretenimento, aí nos filmes, né, uma coisa meio Romeu e Julieta, de gente que se apaixonou por gente de classe social diferente, com outra história de vida, Sim. com outra... a gente gosta pra caramba delas, porque elas fazem mais sentido na cabeça do que nas práticas. Elas são um ideal de amor que nós, individualmente, não conseguimos fazer. Então, com isso, o que eu quero dizer? Quando eu abro mão do custo e benefício e começo a olhar cada vez mais para desejo e sacrifício, eu estou pensando isso de um ponto de vista coletivo. Então, todas as nossas escolhas amorosas, elas são coletivas. Elas são coletivas. Você leva a tua família, o teu sobrenome, a tua classe social, a tua origem étnico-racial, para dentro de qualquer relacionamento. E aí é interessante que esse cálculo entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso fazer para ter aquilo que eu quero também é um cálculo coletivo. Isso, vou te dar um exemplo que é muito legal. Eu estou fazendo agora um podcast que eu vou lançar no próximo semestre, que é sobre... chama É Tudo Culpa da Cultura. Eu quero botar antropólogos da academia para falar com gente normal, que é um desafio. Antropólogos falam antropologuês. E aí, olha que legal. Eu entrevistei uma antropóloga de Brasília chamada Andresa Benilla. E ela vem investigando casos de golpe amorosos entre pessoas de países diferentes. No caso da pesquisa dela, são mulheres brasileiras que se apaixonam por homens turcos, pelo Instagram, pelas salas de bate-papo. E aí elas começam a entrar nessa viagem de que elas vão morar na Turquia com esse deus grego turco que vai tirar e vai resolver todas as feridas amorosas que ela tem na vida. A vítima clássica desse tipo de golpe são mulheres que já viveram relacionamentos longos e, em geral, relacionamentos afetivos muito dolorosos. Assim. É gente que sofreu violência doméstica ou sofreu um casamento onde o homem não desejava ela. E aí... Ou seja, estão suscetíveis e vulneráveis. Suscetíveis e vulneráveis. Então, essa posição dela, de uma mulher numa sociedade, como a sociedade brasileira que desqualifica aquelas que não são casadas, porque na hierarquia de afetos, as casadas estão sempre numa posição melhor. Depois, né, em termos de fulano e uma mulher casada. Depois estão as separadas, né? As separadas porque foram aquelas que casaram, mesmo não dando certo, já cumpriram o seu papel. E por último, estão as solteiras, aquelas que nunca casaram. Essa moça, ela acredita de verdade que essa posição de vulnerabilidade dela vai aumentar ainda mais a vontade dela querer realizar seu sonho do príncipe encantado. E aí basta qualquer sacrifício. Se o desejo é muito grande, basta qualquer sacrifício é útil. E qual é o jogo? Elas fazem tudo. Você tem uma ideia? Eu descobri que tem uma quadrilha de homens que fazem esse tipo de coisa na Nigéria. E as casas de câmbio da Zona Sul do Rio de Janeiro já sabem, porque vira e mexe. Aparece uma senhora de Copacabana, de Ipanema, ou do Flamengo, que vai à casa de câmbio para fazer um Pix desses aí de transação internacional para um namorado nigeriano. Isso é o quê? Isso é um sacrifício que banca esse desejo. Tem um custo para a gente querer coisas. É verdade. E tem um custo para a gente amar. Isso é bonito da gente não esquecer. Sim.
É custo real. É custo real. Isso, custo real. É importante. Aí é mais fácil da gente entender, mas o custo está posto. E em real. Isso. Trocadilho horrível. Isso. Michel, há quem ache que hoje em dia, há uma maior separação entre sexo e afeto, mais do que antes. Eu, na minha modesta opinião, não acho que isso seja novo. O que você me diz sobre isso? Eu acho que a gente entendeu de verdade que sexo está separado de afeto. Eu concordo com você que essa não é uma revolução dessa geração atual. Essa é uma revolução que já vem dos anos 60 para cá. Mas a questão que está posta agora é que os jovens estão entendendo que eles podem amar pessoas e não transarem com elas, mas eles estão até questionando se eles precisam transar. E esse eu acho que é um ponto que é inovador em relação às outras gerações, tá? Entendi. Os nossos pais e avós, né, o pessoal do Baby Boomer, que viveu nos anos 60 e gerou essa separação muito por conta da disseminação da pílula, já entendia que eu posso transar com gente que eu não amo. Apesar desse negócio ser meio estigmatizado no passado, a gente já vinha fazendo isso há muito tempo. A questão agora é que a gente descobriu que a gente pode ficar com pessoas que a gente ama sem transar. E isso não faz um casamento de fachada. Sim. Essa virada é interessante porque todas as pesquisas mundo afora vêm mostrando que quanto mais jovem você é, menos você transa, ou menos apelo você tem para as práticas sexuais, ou menos vontade de transar você tem. Isso é um reflexo muito claro do crescimento do individualismo na nossa sociedade. Ou seja, o mesmo processo que vai culminar com a ideia de que você é único entre 8 bilhões de pessoas, que você vai ter um aplicativo que vai te arrumar a tua alma gêmea, que você entra no Uber e ele pergunta, quer ir para onde? Você entra no Facebook e ele pergunta, está acontecendo o quê? Você entra no Twitter e ele pergunta, que tipo de coisa você quer saber? Você entra no iFood e ele pergunta, você quer comer? A gente começou a acreditar que ninguém era suficiente bom para transar com a gente. E aí a gente faz o quê? A gente transa sozinho, que também é sexo. Sim, sim. Então, as práticas masturbatórias, elas vêm crescendo de maneira absurda, né? Seja nos meninos que já faziam isso, nas meninas que agora entram de cabeça nesses novos gadgets aí, vibradores de todos os tipos, para dar conta dos próprios desejos. Porque os encontros são muito sacrificantes pra gente. Dá preguiça, né? Vou sair do confortinho. Opa, quem nunca, né? Quem nunca estava sentado com o Netflix lá, né? Com aquele pijama pantufinha, depilação fora de fazer, sei lá o quê. E você quando pensou, né? Vale a pena? Não vale. Para gozar, não vale. Não vale. Tão rapidinho. Uma vez eu vi uma entrevista sua, do Pondé com você, e ele fala assim, aí você fala, para gozar 5 segundos, aí ele fala assim, não, para mulher um pouquinho mais. 8 segundos. Cara, eu li sobre isso, né? Da queda de atividade sexual dos jovens de geração Z, Gen Z, como você fala, né? E o aumento do número de consumo de sex toys também, né? É a geração do melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Eu brinco que tá todo mundo gozando mais, mas transando menos. Entendi. E qual é a tua opinião sobre o ghosting, o sumiço do nada que virou um padrão em fim de relação? Tenho lido um monte de matéria sobre isso agora. Acharam que era uma excelente ideia. Ele não é culpa. Eu tenho defendido o pessoal que aplica o ghost, porque ghost é igual chifre, sabe? Se você não levou, se você não deu, uma hora vai chegar a sua hora. Sim. E isso não é culpa das pessoas, tá? O ghost não é culpa das pessoas. O chifre até é. Mas o ghost não é culpa das pessoas. E não é por quê? Porque ele é um reflexo dessa digitalização da possibilidade dos encontros. Quem está ouvindo a gente sabe muito bem que às vezes está até ouvindo a gente, está aí brincando de conversa no WhatsApp. Uma conversa digital é uma conversa onde você não tem uma abertura de canal, como a gente estava acostumado antes. Eu não preciso dizer, olá, Louri, tudo bem? Como você está? E eu tenho que terminar dizendo, tchau, Louri, um abraço para você, boa semana. É algo sem fim, sem pé nem cabeça o tempo todo. Isso. E uma conversa digital é uma conversa que ela está sempre always on, que é outra palavra que a gente adora dizer, né? Sim. E ela sempre adora dizer, a gente gosta de dizer isso porque é isso, ela não tem um começo nem um fim. Você tem lá os seus contatinhos, se você tem uma frequência de contato com eles, você já emenda uma conversa na outra, nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, não faz isso, vai seguindo. O máximo que você pergunta é tá aí. Isso quando você tem muita urgência de falar. Então essa é uma conversa que ela não tem nem começo, meio e fim.
E se eu me relaciono com você majoritariamente, mando nudes, digo que amo, faço vídeo, a gente faz sexo virtual, essas coisas todas, dentro de uma plataforma digital, eu também acredito, né, dentro desse jogo, que você não precisa dizer se a gente está namorando, ou não preciso dizer que a gente deixou de namorar. Sim. Ou não preciso dizer para você que eu tenho interesse em você, ou deixar de se interessar. Essa é uma estratégia interessante que as plataformas, os app dates, colocam sobre as relações amorosas. O ghosting nada mais é do que uma conversa de WhatsApp que não teve um tchau. E quantas outras conversas de WhatsApp a gente tem que não tem tchau? Né? Acho que é essa a provocação que faz. Ele é doloroso para a gente, sobretudo porque a gente vem de um modelo onde as relações, para elas acontecerem, elas precisavam ser baseadas em acordos. Em acordos que inauguravam elas ou que davam fim a elas. Entendi. Eu, para namorar no passado, precisava dizer para você, e aí, vamos namorar? Ou senão, quando a gente terminava, eu precisava te chamar no cantinho e dizer, olha, preciso terminar. Agora não, porque eu só posso terminar aquilo que eu comecei. Uma relação que não começou não termina. Perdão te interromper. E há relacionamentos onde uma das partes acha que é uma coisa e a outra parte acha que é outra, né? Um descompasso claro também de um modelo de relação que não começa com pedido. Exatamente. O pedido, ele era fundamental. Recuperem os pedidos. É o contratinho. É o contratinho do contatinho. Isso, exatamente. O pedido, ele era a inauguração de uma nova fase. Quando a gente começa, né, a entrar numa relação onde eu mando mensagem para você, você manda nudes, eu mando nudes para você, e a gente se encontra e vai ficando, muitas das vezes eu tenho uma concepção sobre essa relação que é diferente da concepção que você tem. Porque eu acho que a gente já está junto demais, que já deve me apresentar sua mãe. E você acha que não, que a gente está só se pegando. Você está pegando tantas mais gentes por aí. Então, esse descompasso, ele é foco de conflito. E ele é foco de um modelo de relação onde a gente não precisa inaugurar nada. E toda vez que eu não inauguro alguma coisa, eu fico descompassado em termos de tempo. A gente precisa voltar com os rituais. Não estou querendo ser conservador, a gente pode adaptá-los de forma que eles se adaptem aos nossos tempos. Mas, assim, rituais são fundamentais para marcar temporalidade. Eles são fundamentais para dar sentido para as relações. Os rituais são fundamentais para a gente entender quem a gente é e entender que tipo de acordo a gente está construindo com outros. O grande problema dos nossos tempos é que a gente está descacetado nos rituais. Teve um povo que entrou de cabeça nessa coisa cafona de ritual de gênero, chá de menino e ser menino, revelação. O outro que está fazendo, né? Toda vez que alguém me diz que vai ter um filho, eu fico triste. Não porque a pessoa vai ter uma criança, não. Cada um quer o que quer da vida. Mas porque eu vou ser obrigado. Aí é um chá de revelação que eu não vou. Aí é um chá de bebê que eu também não vou. Aí na maternidade que eu vou, muitas das vezes, muito contrariado. Essa pessoa você não vai, você banca o tio chato, tipo assim, não, ele é do contra. Eu banco porque eu não tenho filho, nem quero ter. E aí uma agressão para mim me inserir dentro desses movimentos todos. Entendi. Mas assim, o grande problema é que a gente está abrindo mão de todos os rituais. Os combinados são muito importantes, eles precisam ser ritualizados. Vamos sair um pouco agora do mercado dos afetos e passar para um assunto que está sendo muito falado já há algum tempo, o tal do luxo silencioso. O termo que foi turbinado pela série Succession, transmitida pela HBO Max, e que retrata o drama de uma família de bilionários. O que é o luxo silencioso, Michel? O luxo silencioso é uma estratégia tradicional das elites mundiais, onde elas se valem do uso de produtos caros sem a ostentação da marca. Tá? Esse processo ganhou muita notoriedade agora. Eu acho que ele é um reflexo do momento que a gente está vivendo também, mas ele existe desde o tempo da vovozinha. Okay. Os ricos tradicionais vivem um dilema muito sério, que é um dilema de que os vínculos que eles estabelecem uns com os outros se fazem não através da ostentação da sua conta bancária. Eles se fazem através de pequenas pistas que eles vão dando um para os outros para conseguir fazer com que os outros reconheçam quem eles são. Tá? Perfeito. Quando eu estou com uma bolsa Louis Vuitton, LV, tá clara a pista. Né?
qualquer pessoa, né, minimamente da classe média, conectada aí com entretenimento mundial, que já assistiu séries do Netflix, já viu uma bolsa Louis Vuitton e sabe o que é. Agora, quando eu vejo o trançado da Bottega, é um negócio que é menos fácil de ver ou de entender. Então, há uma diferença muito grande entre aquilo que é uma bolsa ou qualquer objeto lotado de logos, fácil de ser entendido, e um objeto de luxo que custa uma fortuna, que não é fácil de ser entendido. Tá? Então, o Quiet Luxury é isso. Ele é a ostentação de pistas onde um número pequeno de pessoas é capaz de reconhecê-las. Por isso que ele é luxo, mas ele balbucia aquilo que ele é. Ele sussurra aquilo que ele é. Ele não grita com o megafone como uma MK fazia no passado, como uma LV faz hoje. Né? Agora, você gosta... Fala. Sim, perdão. Diga, termine, perdão. Não, eu só aponto que o que eu gosto de marcar sempre é que isso também é uma ostentação. E essa eu acho que é a grande confusão que boa parte das pessoas fazem. Não há como você ter um distintivo de classe e todos os ricos espalhados pelo mundo, e eu convivi com eles. Não há rico no mundo que não ostente. Porque a distinção de classe, ela se faz, sobretudo, pela ostentação de amigos, objetos e contexto onde você frequenta, que permitem que os outros reconheçam você como diferente. Sim. Então, seja um luxo desse mais ostentatório, do bling ring, sabe? Do dourado, do logo, do carro Camaro amarelo, do carro branco SUV, ou seja o outro que parece balbuciar, assim, que parece muito sussurrar o que é para poucos, eles são ostentação. Porque, em geral, quando a gente olha para o consumo dos novos ricos, a gente sempre critica achando que eles ostentam e os tradicionais não ostentam. Só que todos ostentam. Sim, de maneira diferente, claro. Só que a gente quer criticar o novo rico, né? Tem um aspecto moralizante da nossa perspectiva do que é consumir, do que é gastar dinheiro. Então, a gente acredita que tem um consumo que é melhor do que o outro. Toda forma de consumir, ela é aceitável, porque as pessoas consomem aquilo que elas precisam consumir. Seja por necessidade, eu preciso beber água, ou seja porque elas têm necessidades sociais de determinados objetos ou estilo de vida para conseguir dar conta dos seus objetivos na vida. Você diz que os brasileiros adoram, eu adoro isso, adoram admirar os ricos que não parecem ricos. Eu sempre notei isso, né? Aqueles que não ostentam descaradamente, né? E comentam essas coisas típicas. Ah, olha só como eles são simples, ele nem tem um smartwatch, anda num carro 2015, Adoro. Né? Não tem segurança, não tem carro blindado, meu Deus do céu, como são simples essas pessoas. Mas, obviamente, essas pessoas, as realmente muito ricas, elas estão ostentando, que é como você falou, uma ostentação silenciosa e uma ostentação ruidosa, digamos assim, né? Então, só quem não faz parte daquela altíssima sociedade não se dá conta de como, né? De que maneira eles estão ostentando. É isso, né? Que você só dá um passeio pelo Leblon por Ipanema, né? Sim. Todo mundo parece muito ok, né? Parece que acordou agora, né? Mas todo mundo ali está ostentando muito bem o que está usando. E esse é um aspecto interessante que eu me dei conta disso antes mesmo de começar a pesquisa. Eu era criança e o Walter Moreira Salles lançou o Central do Brasil. Ok. E eu sentado na sala de casa, minha avó, eu devia ter, sei lá... Mas você estava no Rio? Não. No Rio. Okay. Minha avó eu devia ter uns 9 anos, e minha avó me chamou e me disse: Michel, veja só que chique. Esse homem é muito chique. Ele é bilionário. Mas olha, nem parece. Tá aí, né? Só com uma camisa social. Ela usava aquela camisa social por fora da calça, né? Isso. E isso que é chique, Michel. É isso que é chique. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a pesquisar ricos, eu me lembrava dessa frase da minha avó. E esse fascínio por rico que não ostenta que é rico, de maneira clara, ele só ostenta para quem está dentro, é muito interessante, porque é um fascínio quase pelo opressor. E não estou falando do opressor porque a pessoa é rica, nada disso. Okay. Não. Eu estou falando pela uma opressão simbólica, tá? Porque Entendo. você está sendo oprimido e nem está entendendo que está sendo oprimido. Entendo. Porque aquela pessoa não está te dando nem o direito de você, que é um de fora, perceber o que está em jogo. Sabe? Você não percebe nem o que está em jogo, você não percebe o sapato Ferragamo, você não percebe a camisa da Hermenegildo, você não percebe
O boné Lorupiana do Kendall Roy. Isso, você não percebe nada disso. E aí você acha que a pessoa é simples. Só que você não percebe porque ela achou que você não era digno nem de perder o tempo dela para te mostrar o que ela está usando, marcar a diferença para você. Então é infinitamente mais perverso. É infinitamente mais perverso. Quantas e quantas vezes você se viu diante de uma pessoa que é extremamente rica e ela foi embora e alguém te cutucou e disse, pô, você sabia quem era o fulano? Fulano é tal empresário, XYZ. Não acredito, é mesmo. Aí você não acredita. É o Valtinho isso, Salles. Você não perdeu nem a oportunidade. Agora, eu sempre falo isso, que é interessante que os ricos tradicionais, eles, apesar de apostarem pesadamente no quiet luxury e brincarem muito bem com quem sabe ou quem não sabe, se você passar muito tempo desapercebido, eles farão questão de algum momento te lembrar. E te lembrarão como? Se eles notarem que eles não forem percebidos, né? Talvez. Se a hierarquia não tiver posta, eles vão fazer isso de algum modo. Entendi. Tem 3 estratégias clássicas, Louro. É bom que o pessoal vai saber aí já como é que faz. Primeiro ponto é a ostentação de uma vida ocupada. Então, todo rico no Brasil é extremamente ocupado, mesmo que eles não façam nada. Em geral, eles não fazem, tá? Muito ocupados. Muito ocupados. Então, gosto de contar essa história. Uma vez dei uma entrevista no Valor Econômico e um grande empresário leu a minha entrevista e me pediu uma reunião. E ele me ligou, entrou, se eu não me engano, pelo LinkedIn, pediu meu telefone, me ligou. E com o mesmo tom de voz, muito delicado, me avisou que ele tinha muita vontade de almoçar comigo na próxima semana e que pediria a secretária dele que entrasse em contato com a minha secretária. Com a sua. E eu não tinha secretária. Resultado. Fora do jogo, né? Fora do jogo. Não teve almoço. Porque na cabeça dele, automaticamente, que tipo de gente é essa que não tem secretária? Sinal que não é tão ocupado. Se não é tão ocupado, certamente não é tão distinto. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto, que é perversíssimo, que é o que eu brinco de, chamo isso de mise-en-scène, que os ricos vão se esforçar para montar uma cena. O que é essa cena? A cena é um lugar onde você vai entender que você não faz parte. É uma mesa com tantos copos ou tantos talheres que você não sabe se movimentar. É um escargot com um talher que você nunca botou na mão. É uma conversa onde eles não alteram um tom de voz e você não sabe o tempos e movimentos. E assim, facilmente você entende que eles são diferentes de você. Essa sensação de que alguém parece muito simples, mas ao mesmo tempo é muito chique, vem dessa capacidade que os tradicionais têm de inventarem ou mostrar a diferença sem precisar ostentar uma logo. A mise-en-scène. Agora tem um terceiro, que esse é duro também, que eu brinco que é o do jogando iscas. Jogando iscas, é claro. Primeiro ponto, na elite carioca, que eu pesquisei também, é interessante o que eles brincam, que é o a tua tese foi mergulhada na alta roda carioca, né? É carioca e paulistana. Paulistana também. Isso. E aí eu vim depois seguindo e eu entrei em outras elites. Ok. Mas eu passei muito tempo com a elite carioca. Ok. E é muito interessante que eles têm um negócio que é uma categoria que certamente você já ouviu também, Lore, que é o partiu. Você tá tranquilaço, na beira da praia, todo mundo igual, só de sunguinha. O máximo que o pessoal se diferencia é pelo corpo. Tem um corpo do fulano que malha, tem um pouco com o outro que faz triatleta, mas em geral todo mundo muito igual. Aí eles, no meio do nada, assim, um levanta a mão e fala, caraca, hein, que saudade de Londres, partiu Londres. E aí começa a roda inteira, partiu Londres no carnaval. E você que não tem dinheiro para ir a Londres, você fica quieto, né? No máximo você entra. E daqui a pouco eles partiu Baixo Gávea, partiu sei lá onde, e vai partindo e você não vai fazendo parte. O segundo ponto, eu chamo de dropping names, que eles vão jogando nomes. Então, o João é o Joaquim Monteiro de Carvalho, você não sabe. Claro. Né? O Valtinho é o Walter Moreira Salles. E aí eles vão seguindo. A Betina é a Betina de Luca. Sim. A Catarina é a Catarina Tamborindeg. E aí você não vai entendendo nada. Entendi. E você não participa da conversa. E o terceiro, que é perversíssimo, que é o dropping numbers, né? Falam de dinheiro sem parar. Então Sim. Eles falam, pô, vendi minha empresa por 200 milhões, tô com uma dívida de 50 milhões, um investimento de não sei quantos milhões, como se fosse separar feijão na mesa de casa.
Se você está deslocado lá, você não tem o que falar, né? Acabou. Você vai dizer o quê? Não precisa de marca. Quero comprar um terreno de 300 mil reais eles no ano que vem. Terreno. Quer comprar meu terreno em Angra? É muito clássico. Quer comprar meu terreno em Angra? Tô vendendo. Aí você, querido, né? Não, pode estar de sunga. E você pode malhar na Bodytech. É igual. Mas você não faz parte. Eles vão entender. Aí quando eles te chamam de novo, nunca. A não ser que eles sejam benevolentes, que agora tá na moda, né? Rico filantropo. Aí eles têm sempre uma classe média, um pobre para ajudar, assim, para botar no círculo. A gente pode até nomear de rico sem fronteira. Depois de médico sem fronteira, os ricos sem fronteira. A ostentação ruidosa, que é teoricamente, né, ou na prática, o oposto do luxo silencioso, a ostentação, por exemplo, típica dos jogadores de futebol, vamos falar deles, né, dos jogadores de futebol de sucesso, né, que são os novos muito ricos e que é um clássico da realidade brasileira. A gente pode dizer que a ostentação desses caras é um tipo de ostentação mal feita, como se fosse um oposto do luxo silencioso, o jacarezão da Lacoste, o Dolce & Gabbana gigantesco, as coisas todas grotescas e de mau gosto. Isso a gente... Eu falei assim, eu vou chamar isso de ostentação mal feita, porque ela incomoda um pouco. O que você acha disso? Exatamente, é uma ostentação mal feita, mas ela é mal feita para a gente. O que está em jogo ali, né, é muito importante, porque... Não para o público-alvo deles? Não, claro que não, nem para as pessoas que eles convivem. Okay. Esse é que é o interesse, assim. Isso que é interessante, assim. Do mesmo modo que quando a gente olha para o Quiet Luxury, é também uma ostentação mal feita, porque eu e você não entendemos. A ostentação dos novos ricos é mal feita, muitas das vezes, porque não é para gerenciar fronteiras com a gente. É para gerenciar fronteiras com dois públicos. Os outros novos ricos, que eles disputam incessantemente tudo, e com a família pobre, que você precisa vender a ideia de bem-sucedido. Então, alguém que é novo rico precisa ter uma bolsa Louis Vuitton, porque se não tiver escrito Louis Vuitton, o pessoal não vai entender que é uma Louis Vuitton. E se não vai entender que é uma Louis Vuitton, não vai funcionar. Não vai funcionar. O outro só pode usar uma Bottega Veneta, toda trançada sem logo, porque no círculo dele, no Leblon, todo mundo entende o que é. Então, toda ostentação que ela não maneja a diferença com eficácia, ela é mal feita, porque ela não funciona. Ela gera mais deboche, que é o que eu tenho defendido. Que a única solução que a gente tem para se livrar da opressão simbólica que os ricos fazem com a gente é rir deles. Porque aí se você acha graça, não funciona. Se você acha graça de alguém que decide construir um lago na casa de casa e vai pagar 16 milhões de multa para a Secretaria do Meio Ambiente... De Angra? De Mangaratiba. Mas se achar graça disso, deixa de funcionar. Se você fica indignado, funciona a diferença. Se você fica deslumbrado, funciona. Qual é o único jeito de não funcionar? A gente ri disso. Que tolo. Verdade. Que tolo. Então, vamos rir. É o que eu tenho dito. Michel, eu vou te fazer uma pergunta que me parece um pouco contraditória em sua essência agora. Me diga se eu estou errado. As redes sociais, elas são conhecidas pela ostentação. Tipo assim, no sentido de que nada é silencioso nas redes. A ostentação da beleza, da inteligência, ou do conhecimento, ou da riqueza, ou da felicidade, ou da alegria, ou do bem-estar, blá, blá, blá. Mas até que ponto elas, as redes sociais, também são responsáveis pela ostentação do luxo silencioso? As pessoas que querem impressionar pelo mínimo. Entendeu? Sim, claro. Isso, não ostentar também é uma ostentação. Não postar também é ostentar. Okay. Mas você só entra nessa se aquilo funcionar para o seu grupo. Claro. Eu adoro dizer, né, porque eu e você, nós não temos muita escolha, né? A gente precisa estar dentro desse dia a dia, infelizmente, para poder continuar existindo. E ter gente chamando a gente, né, para falar e por aí vai. Você precisa postar alguma coisa de vez em quando. Mas eu adoro também quando aparece um rico que não tem rede social. Eu adoro. A pessoa, para não ter rede social, eu não tenho rede social, ela tem que estar muito segura de que tem alguém inventando quem ela é, sem ela precisar se preocupar, como já os mortais fazem, de dar conta de inventar quem é. Então,
Tudo é ostentação, não tem jeito. Houve nos últimos anos uma invasão de novos consumidores, consumidores comuns, digamos assim, usando algumas marcas de luxo. Então, os muito ricos tiveram que apostar em outros estilos, em outras marcas, para continuarem parecendo muito ricos, né? Afinal de contas, eles morrem de medo de serem confundidos. Gente que você não quer que se pareça com você, começa a usar o que você está usando, então você desiste de usar. É isso? Todo o processo de consumo, de certo modo, sobretudo consumo de bens de luxo, ele é feito não só pelo apego que você tem à qualidade do material, à loja, à história da marca, blá, 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 mas é como é que aquilo te ajuda a gerenciar fronteiras. Como você se vale daqueles objetos para marcar a fronteira. Com isso, os objetos eles precisam ter essa potência de comunicar quem você é de maneira clara, sem gerar nenhuma confusão. O que acontece é que dentro de um país como o Brasil, onde todo mundo quer parecer mais rico do que é, e dentro de um contexto como o Brasil, onde qualquer marca de luxo parcela qualquer coisa, no mínimo em 10 vezes, a gente permitiu que gente que em outros países não teria dinheiro para comprar, começasse a comprar. Do mesmo modo, a capacidade da indústria, do comércio popular no Brasil, de atualizar novas cópias de produtos de luxo e botar na boca do povo, também acirra ainda mais essa confusão. De maneira clara, o que eu estou querendo dizer? Cópia e parcelamento faz com que gente que não tinha grana para comprar um produto, compre. Sim. E aí esse determinado produto, que comunicava facilmente um determinado status, acaba. Ele deixa de comunicar. E posso citar algumas, que é uma escolha muito difícil para as marcas, tá? Sim. Elas precisam escolher se elas precisam ganhar dinheiro no hoje ou se elas querem continuar ganhando dinheiro muito tempo. Porque se o negócio se espalhar demais, acaba. Posso citar, por exemplo, a Michael Kors. Que era uma marca vista como premium ou um semi-luxo. No Brasil era um luxo acessível. Que invade por conta da novela da Globo, lá da Carminha, de tal forma no Brasil dos anos de 2010, que ninguém hoje, quem tem Michael Kors guardado no armário, não pode usar. Se você quiser botar num brechó, você não vende. Você tem que doar. Posso citar outra, a pulseirinha da Pandora, que era aquela pulseirinha de berloque, né? Ela chega aqui chique, no braço da Elite, e a Elite comprava pulseirinhas de berloque. Eu acompanho esse processo, em geral atrelado a experiências de viagem. Então ia a Paris, entrava na Pandora, comprava um berloquezinho de Paris. Chega aqui, a classe média fica de olho. A classe média fica de olho, já inventa a Vivara Life, que era o berloque da Vivara. E hoje, se você for ali na Uruguaiana, tem pulseirinha de berloque, é da Compal. Pulseirinha de berloque não marca mais diferença. Uruguaiana, então, Camelódromo do Rio. Do Rio de Janeiro. Então, se não marca mais diferença, ela deixa de valer quanto ela vale. Aí ninguém mais compra. Entendi. Falando especificamente de marcas, a gente sabe que as marcas, estão muito atreladas ao poder dos influenciadores já há algum tempo. E você costuma dizer que atualmente não há mais marca sem influenciador. Tipo, uma marca que fala sozinha, ela não fala, não existe. Ou falam de você, ou você não existe. Né? Inclusive, até recentemente, esse meu podcast foi convidado há poucos dias para o lançamento de uma marca chinesa de carros que está chegando aqui, a GWM, e tinham 120 pessoas. Tinham, exagerando um pouco, 119 influencers e um repórter especializado. Coisa exata, que era exatamente o contrário disso há 10 anos atrás. Né? É assim que caminha a humanidade mesmo? Tipo, é por causa do pragmatismo que se instala hoje, em julho de 2023, que a importância de bons influenciadores está em plena ascensão? Loure, eu acho que tem um aspecto que é decisivo nesse movimento, é que a gente deixou de construir a nossa própria identidade pelaquilo que a gente falava, mas, sobretudo, pelaquilo que os outros falam da gente. Quando você pensa nesse mercado de atenção, duas palavras são fundamentais, que é relevância e engajamento. E relevância e engajamento nada mais é do que muita gente falando de você e muita gente querendo falar com você e de você. Nesse processo, as marcas entenderam que o filme de 30 segundos na televisão, ela não é capaz mais, né, de sozinho definir o que é a Kombi, ou de definir sozinho o que um produto é.
eu preciso ter gente falando de você. A Volkswagen, né, lançou esse comercial agora, né, para quem está ouvindo a gente. Com a Elisa e a Maria Rita, né? Quer dizer, com a holografia, com a inteligência artificial. Eles devem estar felizes pra caramba. Mesmo aqueles que criticaram, estavam dizendo, falando sobre o produto. É só sobre isso. E isso é possível fazer com muito influenciador. Entendi. Então a gente precisa desses meieiros para nos ajudar a definir nossos próprios limites, quem a gente é, que atributos são esses que rondam a nossa marca. E nesse aspecto, todas as pessoas que estão em redes sociais são micro, mini, nano influenciadores, né? Porque você transmite para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, para o namorado, para a avó, e aquilo vai, né? Viraliza num universo muito menor do que os grandes influenciadores, mas funciona assim, né? Todo mundo é influenciador. Eu acho que esse é que é o ponto. E a gente ganhou essa clareza, na medida que a gente entende que influenciador não é aquele com muitos seguidores. Influenciador é aquele que é capaz de reverberar uma mensagem. E reverberar uma mensagem é, inclusive, traduzir essa mensagem para outros contextos, é recriar ela, é dar novos tons para aquilo que está sendo dito. Então, todos nós somos. Quando eu leio o jornal e comento contigo uma notícia, eu estou influenciando também, porque eu estou reverberando aquilo. Michel, você decidiu criar uma carreira onde você ajudasse, me corrija se eu estiver errado, onde você ajudasse marcas a entender coisas que ninguém estava entendendo ainda. Então, eu imagino assim, hoje o Michel sabe coisas que ninguém mais sabe ainda. Isso é verdade? Eu acho... Precisa contar. Eu vou te contar que eu não sei se eu sei coisas que ninguém sabe, porque eu acho que todo mundo no mundo com essa produção de conteúdo excessiva sabe coisas que os outros não sabem. Então eu diria que eu sou um profissional do porquê. E através do porquê eu ajudo as pessoas a entenderem o que ninguém está entendendo. Mas todo mundo hoje não sabe alguma coisa, sabe demais alguma coisa. Então eu explicaria por aí. Quando você começou a estudar antropologia, qual foi o momento em que você, se é que existe esse momento, em que você foi sequestrado pelo interesse em estudar a fundo o consumo das novas gerações, enfim, você lembra? Lembro. Quando aquilo te pegou? 2 momentos eu acho que são importantes, tá? Eu virei antropólogo porque uma vez eu era um jovem de 15 anos, eu assistia Conexão Roberto Dávila na TVE Brasil. Lembro demais. Era um programa de gente séria, né? Então Sim. só ia lá grandes economistas, geógrafos, escritores. E um dia apareceu um senhor lá de cabelo branco e cavanhaque que estava explicando o Brasil pelo fascínio pela bunda, pelo carnaval. E esse cara era Roberto da Mata. Falando fácil. E eu disse, gente, dá para entender o Brasil pela bunda? Nunca pensei nisso. E aí decidi ser antropólogo. Fiz aquela carreira clássica de antropólogos, mestrado, doutorado, aquelas coisas todas, querendo ser acadêmico. Mas em um determinado momento eu percebi que 2 aspectos eram fundamentais para mim. Primeiro, que eu achava que a antropologia era bom demais para ficar presa à academia. E eu queria falar com outro tipo de gente. E o segundo ponto é que todo mundo que eu falava no meu entorno só estava preocupado em como pagava a conta, o que queria comprar, que arrumar trabalho para comprar tal coisa. E eu falei, mas consumo tem um negócio aí que uma dimensão que eu acho que não é normal, não. Isso é mais importante que o carnaval e a bunda. A gente está mais querendo comprar alguma coisinha no dia a dia do que pensando sobre esses outros assuntos. E aí segui para aí. E nesse processo todo também fui entendendo, na academia, que eu era, antes de antropólogo, eu era um bom comunicador. Assim, eu conseguia explicar coisas muito complexas de um jeito muito fácil. Você é um super comunicador. Isso. E aí eu falei, se eu acho que a antropologia não tem que estar presa à academia, se os próprios antropólogos estão dizendo, quando eles não entendem uma coisa, eles falam, Michel, me explica o que você entendeu da Strater. E eu explicava de um jeito fácil, que todo mundo conseguia entender, inclusive a moça da secretaria, a empregada lá de casa. Eu disse, puxa, eu acho que eu vou fazer isso da vida. E foi isso que me motivou a pensar consumo, assim. Era essa centralidade brasileira de pensar o que todo mundo estava comprando a todo tempo e essa vontade de levar a antropologia para fora da academia. Perfeito. E a pergunta de milhões, então, agora. Por que consumir é tão bom? Consumir é bom porque ajuda a gente a inventar quem a gente é.
E esse é o dilema humano mais difícil de se resolver. É só por isso. Só isso, né? Há algum tipo de consumo que não tenha mudado ao longo das 3 últimas gerações, por exemplo? Ou todos mudaram? Algo que você diga assim, não, Lori, isso ficou diferente. Lori, eu diria que a gente continua comprando as mesmas coisas como os nossos pais, mas por razões diferentes. Ok. Tá? A diferença não está tanto nas coisas, mas está nas razões que levam as pessoas a comprarem as coisas. Eu posso citar um exemplo da casa, né? Se você olha, por exemplo, a casa para o Baby Boomer, que era esse cara que nasceu no pós-guerra, ela era um grito de liberdade, né? Sim. Os caras saíam na classe média de apartamentos maravilhosos na zona sul do Rio e iam morar em kitnets em Copacabana, balança, mas não cai. Mas dentro daqueles 20 metros quadrados, você era dono do seu nariz, né? Sim. Na próxima geração, que é a geração X, que é uma geração dos IUPs, o cara queria casa para ostentar, né? O que a gente vê hoje aí nos mais velhos. Os caras estão, muitas das vezes, ganhando uma aposentadoria de 5 pau, pagando condomínio de 5 ou de 6. E não sai dali, né? Porque a casa diz quem ele é. Para os milênios, né, a casa vai ser um espaço de realização de um propósito. Então, chão de taco, rede na sala, planta, né? O cara vai ter pai de planta. A casa é essa plataforma de tentar realizar essa visão de mundo, que é fundamental para eles seguirem, num espaço controlado. Que é diferente dos ex, né? Que tem casa para mostrar que tem sucesso. E um sucesso não só profissional, mas um sucesso afetivo também, né? Casa, filho. Então a gente continua comprando as mesmas coisas como os nossos pais, mas com razões distintas. E essa é que é a graça da antropologia. Essa plasticidade de entender que novos sentidos são esses que as pessoas vão dando para ações que são cotidianas, né? Pessoal, esse é o antropólogo Michel Alcoforado. Vocês gostaram? Eu tô adorando. Michel, eu vou usar uma gíria para te qualificar aqui, uma gíria já nem tão nova, mas que era quase um xingamento antes, mas uma gíria que, digamos assim, ascendeu socialmente. Eu a ouvi pela primeira vez em 2012 de um pedreiro que estava fazendo um lance para mim, que se tornou um grande amigo, e ele falou assim, na hora que a gente estava procurando um pintor, ele falou, Lori, você pode contratar esse pintor, ele é pica. E hoje, na verdade, é o pica das galáxias, né? Mas aí virou pica. E hoje, mais de 10 anos depois, virou uma gíria social, né? Aceita e usada, talvez até pela Antônia Frering, não sei, na sala de estar. Então, eu vou repetir o meu pedreiro, Michel. Você é pica das galáxias, cara. Você é muito bom. Onde você aparece tem audiência, tem polêmica saudável, tem um bom debate. E você sabe ouvir, né? Você está contente com o rumo que a sua carreira tomou, está tomando? Tô sempre insatisfeito. Ainda tô. Você falou isso no início, né? É verdade. Eu morro de medo. Sabe que eu faço análise há muitos anos? E eu morro de medo da análise, porque eu morro de medo de resolver meus sintomas e meu sofrimento e parar de desejar. Eu sei que não é isso, não é para isso que uma análise serve, mas eu morro de medo de deixar de desejar, de perder essa insatisfação com a vida, de querer continuar fazendo para completar alguma coisa, mesmo sabendo que jamais completará. Então, continue insatisfeito. E de nossa conversa aqui, você gostou? Eu adorei, mas estou preparado para a próxima. Você me convida de novo, que você sabe, né? Te falei. Tô sempre preocupado com a o Lori não me chamou mais. Exatamente. É preocupante. Bom, te deixo aqui um grande abraço. Te agradecer mais uma vez, novamente, pela sua gentileza, pela sua atenção, pela sua educação em todas as nossas pré-conversas até a nossa gravação de hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a você. Queria marcar aqui para toda a audiência que há muito tempo não me entrevistavam com tanto conhecimento sobre as coisas que eu já falei, hein? Foi um privilégio. Sério, privilégio. Que legal. Eu dei uma estudadinha. Muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você. E é isso, pessoal.
Grande abraço para todos vocês. Espero que vocês adorem como eu adorei. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, pela paciência, pelo interesse em nos ouvir até aqui. Até breve. Tchau, Michel. Um abraço grande para todos vocês e vamos trocando, hein? Vamos trocando. Vamos nessa.